Boa noite, amados irmãos e amigos que nos acompanham nesta celebração, nessa noite, esse culto de adoração a Deus na primeira Igreja Batista de Rondônia. Eu saúdo a todos os irmãos e amigos com a doce e eterna paz do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Com base nessas promessas de Jesus, eu dou as boas-vindas a todos os amados irmãos e amigos que nesta noite acompanham essa celebração ao Senhor. E que o mesmo Deus de paz, o Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, nos abençoe nesta noite. Oremos. Grande Deus, Pai Celestial, te damos graças pela vida, pelo dom da vida, mas mais do que por essa vida terrena que é passageira, te damos graças pela vida eterna que nos foi outorgada por meio de Jesus Cristo. Rogamos a tua bênção sobre todo o teu povo reunido nesta hora na face da terra, em especial aos irmãos e amigos que acompanham esse culto online. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, protegendo, abençoando cada família, abençoando esta igreja, curando os enfermos, protegendo aqueles que estão sãos. Nos guarda, Senhor, pelo nome precioso de Jesus. E agora, Senhor, que possamos sair daqui edificados com a tua palavra e que tu possas usar a transmissão do Evangelho para acalentar os nossos corações, nos dar esperança, aumentar a nossa fé e, no caso de alguém que ainda não professa a sua fé em Jesus, que possa nesse encontro se encontrar com o Senhor, que é o Príncipe da Paz. Tudo isso te rogamos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Seus pés, Senhor, vim sacrificar dentro do meu ser um segredo escondido em meu DNA. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois um segredo em mim Deus colocou. Eu vim me render, eu vim me prostrar aos seus pés, Senhor. Vim sacrificar dentro do meu ser um segredo escondido em meu DNA. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou
Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois meu segredo é sempre adorar, pois meu segredo é sempre Lucas capítulo 6, versículo 31. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, medirão vocês também. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, com o coração grato, Senhor Deus, entramos na presença do Senhor neste momento para primeiramente agradecer o Senhor, agradecer pela vida, a saúde, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido até aqui, Pai, os livramentos que tem nos dado. Sou grato ao Senhor por cada um deles, Deus. Agora, Pai, coloco a vida dos irmãos que ofertam e tragam à casa do Senhor os dízimos, ó Pai querido, que o Senhor possa abastê-los, meu Pai querido, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que os seus celeiros sejam sempre fartos, meu Pai querido. Não permita, Deus, que nada venha a faltar na mesa do nosso amado irmão, Pai querido, aqueles que amam a Tua palavra, aqueles que ofertam com alegria, Deus querido, porque a Tua palavra diz que aquele que oferta com alegria, o Senhor assim o abençoa generosamente, Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai Santo. Fica conosco, ó Deus querido, hoje e eternamente, no nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nessa noite estamos mais uma vez reunidos, mesmo que de forma virtual, para meditarmos na palavra de Deus. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 22, que este capítulo será o capítulo da nossa meditação da noite. Não irei ler o capítulo inteiro, mas irei me atentar a alguns dos versículos para nós então refletirmos sobre a nossa meditação dessa noite. Gênesis 22 é uma passagem bastante conhecida do Antigo Testamento, que é justamente a passagem em que Abraão é colocado à prova por Deus para sacrificar o seu único filho, seu filho chamado Isaac. E nessa passagem fala muito aos nossos corações no dia de hoje, principalmente para nós entendermos aquilo que Deus está nos pedindo como uma resposta de adoração, e nós entendemos que é um sacrifício a ser realizado. E entenda que eu não estou falando do sentido de sacrifício, no sentido de oferta, porque o próprio Jesus disse que nós precisaríamos ofertar a nossa vida, carregar a nossa cruz para segui-lo. Então, de certa forma, nós iríamos sacrificar as nossas vidas a Ele. Mas eu digo sacrifício no sentido de perda. Isso porque essa palavra sacrifício está enraizada na nossa cultura, está enraizada nas nossas expressões. Hoje em dia a gente fala muito assim, nossa, que sacrifício é acordar cedo para fazer um exercício, ou que sacrifício é ter que levar meus filhos, meus pais, meus parentes para o hospital, que sacrifício é eu precisar limpar a casa para deixar ela cheirosa. Muitas vezes a gente utiliza essas expressões, a gente utiliza essa palavra nesse sentido, nessa conotação, porque nós entendemos que sacrifício sempre gera uma consequência negativa, sempre é algo relacionado que nós iremos perder. No entanto, Abraão entendeu que aquilo que poderia ser olhado como um sacrifício, ou seja, a perda do seu filho, na verdade deveria ser encarado como uma resposta de adoração. Deveria ser encarado como uma resposta ao próprio Deus. A mesma atitude, a mesma situação, mas com a motivação correta. Enquanto muitas pessoas poderiam encarar o fato de Deus pedir o seu filho como um sacrifício, Abraão encarou a situação como uma resposta de adoração. E é muito interessante nós notarmos isso, porque Isaac é fruto de uma promessa de Deus, feita pelo próprio Deus diretamente a Abraão. Abraão tinha todos os argumentos humanos plausíveis para ele responder a Deus, questionando a Deus. Deus, por que você está pedindo meu filho em sacrifício? Afinal, não foi o próprio Senhor que me deu, não foi o próprio Senhor que me concedeu esse filho. Mas Abraão não reclamou, Abraão não questionou a vontade de Deus e entendeu que o fato dele obedecer, o fato dele responder a Deus com um sim positivo, sonoro e sem questionar,
era uma resposta de verdadeira adoração ao Senhor e não uma resposta de sacrifício. Abraão não estava levando seu filho para ser sacrificado, mas sim estava levando seu filho para adorar a Deus, se ele precisasse até mesmo matar o seu filho ali no altar. No versículo 4 de Gênesis 22, a gente pode ler que Abraão tinha o completo entendimento daquilo que o Senhor havia pedido. Abraão havia entendido que ele não estava indo simplesmente sacrificar o seu filho. Abraão estava indo adorar a Deus. Olha como está escrito no versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de lugar longe. Versículo 5. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão tinha entendido de que Deus estava o chamando para um momento de verdadeira adoração, um momento em que ele, mesmo que precisaria sacrificar o seu bem mais precioso, ele estaria indo adorar o verdadeiro Deus. E sabe por que Abraão entendeu isso dessa maneira? Porque Abraão sabe de que a verdadeira adoração deve-se ao dono das bênçãos e não às bênçãos. E olha que coisa interessante, muitas vezes nós oramos para Deus por um trabalho, ou por a saúde de um familiar, ou por uma situação financeira melhor, e muitas vezes nós oramos isso com fervor e acreditando que Deus irá responder nossas orações. E é curioso que Deus, por nos amar, Ele nos dá coisas boas e muitas vezes Ele responde essas orações. E muitas das vezes também, muitos desses crentes acabam por adorar as bênçãos ao invés de adorar o Deus das bênçãos. Muitas das vezes pegam as bênçãos e transformam no próprio Deus, ao invés de dedicar toda a honra e toda a glória ao próprio Deus. E este é o problema que vivemos hoje em dia. Muitas das vezes Deus nos dá um trabalho, nos dá uma saúde, nos dá condições financeiras melhores, e ao invés de nós agradecermos e adorarmos verdadeiramente e exclusivamente a Deus, nós pegamos essas bênçãos que Ele nos dá e transformamos essas bênçãos em nossos próprios deuses internos. Então Abraão tinha essa possibilidade de transformar Isaac no seu próprio Deus, de substituir o seu filho como próprio Deus. É por isso que Abraão é colocado à prova, porque Deus queria ver quem era o Deus da vida de Abraão. Deus estava precisando que Abraão mostrasse que de fato ele entendia que, apesar de Isaac ser uma bênção, a bênção não era o próprio Deus. Então, quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, na verdade Deus está pedindo para que Abraão mostre verdadeiramente o seu coração, onde o coração de Abraão está vinculado, está firmado, se é de fato no Deus das bênçãos ou se é nas bênçãos que Deus dá. E Abraão entendeu que essa adoração não era uma barganha. Adoração não é o que a gente faz nos cultos de domingo. Adoração não é um momento que a gente experimenta por 30 minutos com músicas. Mas adoração é uma resposta àquilo que Deus já fez. Deus já havia concedido um filho a Abraão, que era Isaac. Então, Abraão estava indo adorar a Deus como uma resposta a isso. Muitas das vezes nós entendemos que devemos adorar a Deus para que Deus responda às nossas orações, para que Deus faça a nossa vontade. Mas na verdade não. Nossa adoração deve ser uma resposta àquilo que Deus já fez em nós, que é nos dar uma nova vida através de Jesus Cristo, que é nos dar uma transformação, que é nos dar a possibilidade de ver algo novo baseado na vontade dele. Olha que coisa que muda totalmente nossa mentalidade sobre o que é a verdadeira adoração. Quando nós paramos para analisar que a verdadeira adoração parte de uma resposta e não de uma atitude nossa, nós percebemos que nós vamos cantar, que nós vamos louvar, que nós vamos agradecer, não para receber algo, porque nós já recebemos tudo aquilo que precisamos, que é a vida nova em Jesus Cristo. E através dessa vida nova, nós temos novos caminhos que podemos viver uma vida extraordinária, não nos prendendo às coisas materiais, não nos focando naquilo que a gente pode ganhar aqui na terra, mas sabendo de que a nossa eternidade está segura ao lado do nosso Pai. Abraão tinha entendido que essa adoração não é uma barganha. A adoração é uma resposta àquilo que o próprio Deus já fez. Enquanto que Abraão foi adorar a Deus verdadeiramente, porque havia recebido a sua promessa, que era Isaac, nós devemos adorar ao nosso próprio Deus constantemente, porque nós também já recebemos a nossa promessa, que é uma nova vida ao lado de Jesus Cristo, que é nós sermos habitados pelo Espírito Santo e que é nós termos a garantia de um lar celeste ao lado do Pai. Essa é a nossa verdadeira adoração que nós precisamos
entregar diariamente, constantemente. Deve ser uma resposta ao próprio Deus, uma resposta de gratidão, uma resposta de alegria, uma resposta de louvor pela saúde que Ele nos dá, pelo trabalho, pela família, pela igreja, pelos amigos, por todo o nosso serviço. Tudo isso que nós fazemos para Ele deve ser apenas uma resposta por tudo que Ele já fez por nós. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, que mesmo que Deus fechasse as portas dos céus para todas as bênçãos que nós poderíamos receber na terra, ainda assim teríamos infinitos motivos para louvar, porque Ele já nos deu a maior das bênçãos, que é Jesus Cristo. Então, olha como isso muda a nossa mentalidade sobre o porquê devemos adorar a Deus, não para ganhar alguma coisa, mas sim para agradecer aquilo que nós já ganhamos, que é a vida eterna ao lado dele. Nossa vida precisa adorar o Senhor, nunca para receber alguma coisa, mas sim porque já temos o melhor. E se de alguma forma a gente tenta barganhar com Deus, Deus, eu vou dar meu melhor essa semana, Deus, eu vou cantar mais, Deus, eu vou falar mais do Senhor para as pessoas. Se de alguma forma a gente tenta colocar isso para ganhar alguma coisa, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando para a cruz e dizendo que aquilo não foi o suficiente, sendo que Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas, sendo que Jesus Cristo sempre será suficiente para as nossas vidas. É engraçado que é interessante notar que a adoração verdadeira, ela parte de um coração quebrantado e sincero, reconhecendo de que Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor de todos, sabendo que Deus dá e Deus tira. Abraão sabia que Deus havia dado Isaac e que Deus poderia retirar Isaac, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não é bobo da nossa parte achar que nós podemos prender as coisas ao nosso controle. Não é fútil a gente achar que a gente tem domínio sobre alguma coisa. Muitos são os planos dos homens, mas a última palavra é do Senhor. Não é bobo nós acharmos de que a gente pode barganhar com Deus, sendo que Ele é o dono de tudo, desde o início até a consumação dos tempos. É bobo da nossa parte achar isso. Então nós, como verdadeiros servos, como os verdadeiros adoradores, nós respondemos a Ele por tudo aquilo que Ele já faz em nossas vidas. E talvez pelas coisas que Ele também não faz, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Ele sim sabe qual é o melhor caminho que devemos trilhar. Ele sim sabe por onde nós devemos ir. Nossa adoração precisa justamente entender que nós não estamos tentando comprar Deus, que nós não estamos tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas sim que Deus é o dono de tudo. E por ser o dono de tudo, nós podemos o tempo todo agradecer a Ele pela sua boa, perfeita e agradável vontade. E vamos lá, a verdadeira adoração não segue os nossos parâmetros, a verdadeira adoração não deve seguir a nossa vontade, porque na verdade Deus exige que nós o adoremos verdadeiramente e de todo o coração. Então não se trata de uma maneira humana de construir a nossa forma de adoração, mas sim entender a forma que Deus quer ser adorado. E você deve me perguntar, Rafael, sim, eu entendi que é importante a verdadeira adoração, mas por que é importante essa verdadeira adoração? E a resposta está justamente no versículo 8, quando Abraão responde para seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sabe por que Abraão adorou verdadeiramente ao Senhor? Porque ele sabia que justamente o próprio Deus que deveria ser adorado verdadeiramente seria o mesmo Deus que proveria todas as coisas necessárias. Abraão não tinha certeza do que aconteceria, Abraão não sabia do futuro, Abraão não sabia que seu filho seria poupado, mas ele sabia que Deus proveria todas as coisas. Quando nós então entregamos a verdadeira adoração ao Senhor, quando nós nos derramamos verdadeiramente a Ele, todas as coisas são providas pela mão dele, de uma forma ou de outra. Talvez não é a forma que você acha mais confortável, talvez não é a forma que eu me sinta mais à vontade, mas sim é a forma da boa, perfeita e agradável vontade dele. Quando nós entregamos a verdadeira adoração a Ele, não se trata daquilo que eu ou você achamos, mas sim se trata da boa e perfeita e agradável vontade que Ele realiza em nossas vidas. Quando nós o adoramos verdadeiramente, Ele provê todas as coisas. E quando Ele provê todas as coisas, não vai faltar lenha, não vai faltar o sacrifício, não vai faltar o coração sincero para se derramar diante dele. Nessa passagem de Gênesis 22, nós encontramos alguns comportamentos que mostram Abraão adorando verdadeiramente ao Senhor e como nós podemos fazer isso em nossas próprias vidas. No versículo 3, a gente lê assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaac, seu filho. A primeira parte do versículo 3. Nessa primeira parte, a gente já vê que Abraão demonstrou uma profunda obediência ao Senhor. Uma profunda obediência porque o Senhor havia falado com ele e logo pela manhã, na manhã seguinte, Abraão preparou as suas coisas para que então fosse ao local indicado por Deus, para que houvesse o sacrifício de Isaac
Nesse primeiro passo que Abraão mostra a verdadeira adoração, Abraão não arrumou desculpas, Abraão não ficou enrolando, Abraão não procrastinou, Abraão recebeu uma tarefa, ele assumiu a responsabilidade e foi realizar essa tarefa. O primeiro passo para uma verdadeira adoração é nós entendermos que nós não podemos adiar as coisas que nós temos diante de Deus. Precisamos olhar com responsabilidade, precisamos olhar com maturidade e entender que quando Deus nos ordena fazer algo, nós não podemos enrolar, nós não podemos procrastinar, nós não podemos dar desculpas. Nós então, na manhã seguinte, nós arrumamos as coisas, nos levantamos e vamos cumprir o mandamento que Deus está nos dando. O segundo passo que Abraão demonstrou que ele oferecia uma verdadeira adoração, ainda está no versículo 3, na segunda parte, que diz o seguinte assim: rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O segundo passo que Abraão demonstrou para sua verdadeira adoração é o preparo. Abraão rachou a lenha para o holocausto. Abraão não esperou que todas as coisas caíssem do céu e fossem totalmente ou surgissem do nada. Abraão se preparou corretamente. Muitas das vezes, quando nós estamos prestando um serviço a Deus, nós queremos fazer de qualquer maneira porque a gente acha que Deus não está vendo. Mas na verdade o Senhor, que habita desde sempre para sempre, está com seus olhos atentos para tudo. E quando nós então, como servos, como filhos, estamos diante dele, nós devemos preparar o nosso melhor para entregar o melhor para ele. Nós não devemos fazer de qualquer jeito, nós devemos estar preparados. E muitas das vezes nós achamos que para cantar na igreja, para servir na igreja, para fazer qualquer atividade que seja relacionada ao reino espiritual, nós achamos que pode fazer de qualquer jeito, mas na verdade, nós como filhos de Deus devemos entregar o melhor, porque o Deus de todas as coisas dá o melhor para nós. Então, o preparo é essencial, nós devemos estar totalmente preparados, por isso que é importante nós consumirmos livros, nós produzirmos conteúdo, nós corremos atrás de conhecimento, de entendimento, porque nós devemos estar preparados para sempre entregar o melhor a Deus como parte de uma verdadeira adoração a Ele. O terceiro passo para uma verdadeira adoração que Abraão demonstrou está escrito no versículo 4 também. Diz assim: no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E no versículo 5, como a gente leu anteriormente, disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão, em nenhum momento em que ele conversou com os servos ou com seu filho, ele reclamou. Não houve espaço para murmuração. Esse terceiro passo da verdadeira adoração ao Senhor demonstra que não há espaço para uma reclamação. Uma vez eu ouvi uma frase de que a oração para o diabo começa quando você reclama. E isso é a maior verdade do mundo, porque o Deus de todas as coisas é o Deus que nos dá tudo, é o Deus que nos provê todas as necessidades, é o Deus que exige de nós um coração grato. E onde não habita um coração grato, habita um coração cheio de amargura, de ressentimento, de mágoa, de murmuração. E quando esse coração está repleto desses sentimentos, dessas atitudes negativas, consequentemente o diabo está reinando nesse coração. Quando uma verdadeira adoração acontece, ela não se restringe às reclamações, às dificuldades, ela não exalta os problemas, mas a verdadeira adoração, ela olha para o objetivo e entende que aquele objetivo é provido pelo próprio Deus. O quarto passo para uma verdadeira adoração que Abraão demonstrou é o versículo 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão reconheceu a soberania de Deus. Uma adoração que não reconhece a soberania de Deus não é uma adoração verdadeira, porque não está reconhecendo o verdadeiro Deus. A resposta que nós devemos dar a Deus é que Ele, em sua tremenda sabedoria e em sua tremenda soberania, sabe do melhor para cada um de seus filhos. Uma verdadeira adoração deve então ser dedicada ao verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus que é soberano. Então, quando nós, como filhos, como servos, entregamos uma verdadeira adoração a Ele, precisamos reconhecer que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, que em sua mão está o poder para dominar todo mundo. E de fato Ele reina sobre todos, desde o princípio até o fim dos tempos. Entender que Deus é soberano sobre todas as coisas é conhecer a sua majestade, é reconhecer o seu domínio, é reconhecer quem verdadeiramente Ele é. E se nós não reconhecermos quem verdadeiramente Ele é, consequentemente nós não conseguiremos entregar uma verdadeira adoração. E por fim, o nosso último passo que Abraão demonstrou para entregar uma verdadeira adoração ao Senhor está no versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. O quinto passo que Abraão demonstra para uma verdadeira adoração é a excelência. Abraão
por mais que tivesse com seu coração dolorido naquele momento, por estar possivelmente entregando seu filho a Deus em sacrifício, Abraão fez com excelência. Abraão não deixou que nada faltasse. Abraão entregou ao altar tudo que ele tinha. Abraão estava ali com o coração quebrantado, sabendo de que Deus é o Deus de todas as coisas. Quando Abraão entrega tudo aquilo, quando Abraão derrama a vida de Isaac, perto de derramar a vida de Isaac naquele momento, Abraão está fazendo tudo com excelência, fazendo tudo com o seu coração. Nós, como cristãos, devemos fazer todas as coisas com excelência. Nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade, tudo que nós fazemos e tocamos deve demonstrar a excelência em Cristo, deve demonstrar a excelência que nós queremos entregar como se fosse para o próprio Deus. Quando nós fazemos as coisas com excelência, as pessoas se atraem por justamente nós estarmos dedicando o fruto do nosso trabalho para o próprio Deus, o fruto dos nossos estudos para o próprio Deus. Abraão demonstrou nesses 5 passos a obediência, o preparo, a falta de murmuração, a soberania de Deus e a excelência, que esses são os passos necessários para uma verdadeira adoração. E quando nós seguimos esses passos para a verdadeira adoração, consequentemente, o Deus, que é o Deus poderoso de todas as coisas, o Deus provê tudo que é necessário para nós. Nos versículos finais a gente vê de que antes mesmo que Abraão executasse o golpe para matar Isaac, um anjo do Senhor aparece e fala assim: Abraão, agora eu percebo que você realmente me ama, então ali está o cordeiro, e pode usar aquele cordeiro no lugar de Isaac para sacrificar e fazer uma adoração sincera ao Senhor. Abraão estava disposto a matar Isaac, mas Deus viu que o coração de Abraão estava firmado no local correto, e Abraão adorou corretamente ao Senhor. E quando nós adoramos corretamente ao Senhor, nosso coração não fica firmado nas coisas que nós conseguimos dominar, ou nas coisas que nós podemos manipular, mas sim confiamos que o Deus que provê todas as coisas, proverá todas as nossas dificuldades, proverá todas as nossas faltas e saberá como cuidar de nós da melhor maneira. Que nós possamos entender o verdadeiro objetivo e qual é o verdadeiro impacto da verdadeira adoração no nosso coração. Quando nós adoramos ao Senhor corretamente, da forma que Ele quer, da maneira que Ele espera, consequentemente, o Deus que provê todas as coisas, proverá tudo aquilo que há em nosso coração. Que Deus abençoe você nessa semana, que te guarde, que te proteja e que você tenha uma semana debaixo do Deus da provisão de todas as coisas. Meus queridos irmãos, estamos chegando assim ao término desse abençoado culto, depois de ouvirmos a palavra exposta pelo nosso querido irmão Rafael. Mas antes vamos ler mais uma passagem na palavra de Deus, uma passagem que eu gosto muito, está no Salmo 91. Parece que é um texto apropriado para esses momentos que nós estamos vivendo. Diz assim o Salmo 91, primeiro e o segundo versículo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos fazer isso então, confiar no Senhor. Vamos orar então agora, agradecendo a Deus por mais este culto, por mais esta semana que passou, por mais essa semana que estamos iniciando hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, e com a ajuda do teu Espírito Santo, queremos chegar à tua presença agora, para te adorar, porque só tu és digno de receber toda adoração, todo louvor. Papai, queremos também te agradecer pela vida, Pai, pelos cuidados que tu tens tido para com os teus filhos. Te louvamos, Pai, pela tua igreja espiritual no mundo todo, Papai. Oramos agora em favor daqueles que estão afastados dos teus caminhos, que pelo teu Espírito Santo sejam convencidos a voltar novamente a te servir. Papai querido, nós também intercedemos em nome de Jesus e pelo teu Espírito Santo, pela cura de todos aqueles que estão enfermos, acometidos das mais variadas enfermidades. Tu és um Deus todo-poderoso e, querendo, tu podes curar a todos, Papai, mas faça-se sobretudo a tua vontade. Dá-nos a graça de compreender os teus planos, que são infinitamente mais altos que os nossos entendimentos, Papai. Abençoe-nos nesta semana que estamos entrando. Dá-nos livramento, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, teu Filho, é que nós te pedimos.
Senhor de ser louvado para todo sempre. Qualquer momento na vida, Senhor, queremos te adorar, te louvar, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Aleluia. Entoarei, canta, igreja, louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Quero aproveitar o momento, comigo, e vou adorar. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Aleluia. Entoarei, vocês, louvores, não cessar.
vez comigo. Mais uma vez comigo. Entoar. Glória a Deus.